Olá, bom dia. Começamos agora mais um Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. Hoje recebemos nos nossos estúdios os vereadores Adilson Júnior, do PTB, e Geonísio Aguiar, o Boquinha, do PSDB, para discutir com a gente sobre os principais assuntos da região. O Ministério Público investiga invasões e lotes ilegais no Rio Branco, em São Vicente. São dezenas de lotes demarcados e casas sendo erguidas irregularmente em uma área de preservação ambiental permanente. Os lotes estão sendo comercializados por preços que vão de 40 mil a 300 mil reais. Mais de um terço dos vereadores da Baixada Santista mudaram de partido, ou seja, 46 dos 128 membros das câmaras das 9 cidades da região. Essas mudanças aconteceram num prazo médio de 30 dias dentro da janela de filiações partidárias que encerrou no início do mês. E hoje nós desejamos um feliz aniversário para o nosso presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira. Então, presidente, parabéns. Eu queria começar o programa conversando com o vereador Adilson Júnior. Vereador, você também faz parte desses números. O que o motivou a migrar do PT para o PTB? Nesca, bom dia meu companheiro, amigo Geonísio Aguiar, Boquinha, você em casa, desde já o nosso bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar a estreia do programa, né? Eu acho que é mais um espaço, não só na mídia regional, mas em especial para que a gente possa discutir os assuntos da região, publicizar as ações daqueles que foram eleitos pela população, né? Eu acho que merece aqui os nossos parabéns por mais essa iniciativa do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e é um prazer poder estar aqui. Nesca, de fato, eu depois de alguns anos militando no PT, você sabe que com toda essa problemática, né, que envolve a questão econômica, mas principalmente a questão política, nós somos cobrados efetivamente pela população e pelos nossos eleitores, né, a quem a gente tem que dar uma resposta. E esse incômodo de estar no partido que passa, que é o principal alvo, apesar de outros partidos também estarem envolvidos, mas o principal alvo, o PT, me incomodou bastante, né? E a cobrança realmente diária, não só familiar, mas da população, que para ela que nós temos que dar uma resposta, nos levou a refletir já de um tempo, né, nessa migração e consultando realmente essas pessoas, as bases, as pessoas que nós militamos, entendemos que não havia mais clima, momento de ficar num partido que eu particularmente entrei por acreditar, né, numa ideologia, acreditar principalmente que muitas dessas coisas o PT não podia ter feito, né, não podia acontecer, e não o PT, mas alguns membros do partido. Eu acho que a gente também não pode colocá-los todos num único balaio, né? Mas para quem detém mandato, como é o meu caso, fica difícil você conseguir tentar dar minimamente uma resposta às pessoas, né? Ficou, de fato, insustentável, né? E isso me levou a migrar, né, a sair do partido pela porta da frente, né? Acho que o PT tem uma história acima de qualquer um desses escândalos, mas que, infelizmente, nesse momento, os escândalos estão se sobrepondo a essa história e também acima de algumas personagens do Partido dos Trabalhadores que você vê que não tem nenhuma mácula ou que foi envolvido, mas uma pequena parcela acabou envolvendo todos, né? E ficou, de fato, insustentável para que a gente pudesse minimamente dar uma resposta. Sim. E parecia que se eu ficasse era conivente com uma situação dessa ou com as ações praticadas, né? Então, para uma resposta mais efetiva a essa população e aos eleitores, de que realmente não concordo com tais ações, eu tampouco me sinto à vontade de ficar, me levou a migrar do partido. Perfeito. Vereador Boquinha, você também migrou do PMDB para o PSDB e essa mudança acabou causando um certo imbróglio aí para assumir a primeira suplência após o falecimento do Marcos de Ross. No seu caso, qual foi o motivo da sua saída? Bom dia, prazer estar aqui também com vocês, com a Adilson. No meu caso foi um pouco mais diferente porque eu já tinha optado pela saída do partido bem antes do tempo da janela. Inicialmente foi no ano passado. Eu sempre fui uma pessoa ligada ao ex-prefeito Papa
quando ele tinha feito a opção de sair do PMDB e se encaminhar ao PSDB, eu praticamente continuei no PMDB, porque eu entendia que eu poderia mudar a forma que o PMDB estava na administração pública, tinha que ter tido um outro posicionamento político na cidade. Por um tempo tentei, infelizmente não fui ouvido, e aí optei, como eu fui convidado para ser um dos coordenadores do Papa na campanha para deputado federal, e eu ainda estava no PMDB, eu acabei optando para migrar e acompanhá-lo no PSDB. Essa questão partidária, esse tempo, já vou para o meu terceiro mandato, eu tenho um entendimento um pouco diferente. Eu não acredito muito nos partidos, eu acredito nas pessoas, né? Porque quando a gente vê a história de todos os partidos, seja de esquerda, de direita, de centro, eles no papel eles são iguais. As pessoas que normalmente, às vezes, que ocupam e permanecem nesses partidos que fazem a diferença. Eu optei, acompanhei, faço parte hoje do PSDB, não me arrependo, entrei com as portas abertas e também saí com as portas abertas do PMDB. Teve, infelizmente, a infelicidade do falecimento do Marcos, então daria para mim o direito por ser o primeiro suplente. Teve uns 35 a 40 dias que um outro candidato, que era o quarto suplente do partido, achava que teria direito, mas aí a justiça reconheceu que o direito era meu mesmo, por ser o primeiro suplente do partido, né? Então, estou contente no PSDB. Vereador Adilson, os números de vereadores que trocaram de partido são realmente muito altos. Muitos dizem que não estavam mais satisfeitos com a ideologia do partido, enfim. Você acha que essa troca foi motivada pela possibilidade de maiores chances de se elegerem outras legendas ou ainda pelo desejo de disputar um outro cargo eletivo, como o da prefeitura? Acho que também, né? Eu acho que são vários elementos, né? Não dá para considerar um único elemento que motiva um postulante ou aquele que detém mandato a migrar de partido. Eu acho que as mudanças, mesmo que partidárias, né? Ou às vezes não está de acordo com o programa, ou mesmo ideologicamente, claro, o Boquinha tem toda a razão, muitos se confundem nessa questão do seu programa, né, da sua questão partidária, mas que também leva algumas pessoas a migrar por não entender mais, né, por não estar mais satisfeito. E claro que a questão da disputa eleitoral, não é? A disputa eleitoral, seja ela para aqueles que vão ao campo majoritário, ou seja, por exemplo, vereadores que tendem a ser candidatos a prefeito e nos seus partidos não tinham não condições, mas apoio do partido, pelo partido de repente apoiar um outro nome, né? E na questão do legislativo, claro que também tem a questão de como esse partido ele acabou sendo montado ou de alguma forma sendo articulado ao longo dos anos. Então são várias ações que deflagraram nessa mudança que a Justiça permitiu, né, desta janela partidária, dessa mudança de janela partidária, que não foi, claro que a gente está falando da questão de vereadores, que não foi só de vereadores, né? Ela permitiu todo e qualquer ocupante de cargo a migrar, né, desde vereadores, deputados estaduais e federais. Tanto que alguns deputados estaduais o fizeram e federais também, não é? Então, eu acho que é um conjunto de elementos que levou, né? Eu acho que esse é um passo, e eu acho que nós não temos outra alternativa no país, a ter uma reforma política. Exato. A reforma política, ela é urgente. Primeiro que a maioria da população, ela não vota no partido, é uma minoria que chega lá, olha, eu vou votar no PSDB, eu vou votar no PT, eu vou votar no PTB, assim por diante. Ela vota nas pessoas porque ela acredita naquele que vai votar. Então, eu acho que teve uma pequena alteração, mas ainda precisaria ser muito melhor. A gente não pode continuar tendo a cada eleição, por exemplo, um grande artista, um grande nome nacional ou municipal se candidatando, faz uma quantidade excessiva de voto e elege uma demanda
pelo coeficiente eleitoral atrás, sem a mínima representatividade. Nós tivemos exemplos aí na cidade, no Brasil, o caso do Enéas, assim por diante. E, na verdade, quando você sai de casa para votar, seja no Adilson, seja no Boquinha, seja no João, ele vai votar na pessoa, porque ele acredita naquele que votou, naquela proposta que está sendo apresentada. Às vezes, a pessoa fica de fora com uma quantidade de votos. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu, na última eleição, eu fui o 14º mais bem votado e fiquei na primeira suplência, né? Ela acaba sendo injusta. Então, esta reformulação partidária, ela tem que ter. Primeiro que nós temos muitos partidos no país. A gente, acho que são hoje 37 ou 36. Nós tivemos agora, mais recentemente, vê como uma coisa meio maluca, o Partido das Mulheres. Né? Então, migraram vários deputados para o Partido das Mulheres. Hoje tem um deputado só que ele acaba abocanhando a verba partidária, que ela é milionária, para um representante. Então, o partido foi 10, nessa janela saiu, ele está com um representante, mas a verba partidária continua sendo empregada no partido. Então, a gente precisa urgentemente ter uma reforma política. E sem uma mulher, né? Em Santos, sorveteria deixa clientes pagarem sozinhos e sofre prejuízo. A empresa, que alega acreditar em um país sem corrupção, convidou os clientes a retirarem o seu sorvete e depositarem o valor numa caixa ao lado. No período de 15 dias, 16% dos clientes pegaram o sorvete sem pagar por ele. Antes do intervalo, nós falamos sobre a iniciativa que começou no Paraná e foi repetida aqui em Santos por uma sorveteria. A frase foi usada pela empresa. A Alpe acredita em um país sem corrupção, pegue o seu sorvete e deposite o pagamento no caixa ao lado. Isso ficou interessante porque agora parece que a palavra corrupção parece que virou sinônimo de política. Como é que você viu essa história, você acompanhou? Olha, eu achei interessante, a mesma experiência que teve no Paraná, que veio de fora, é muito normal, a gente quando às vezes vai para alguns países fora, deixa na condução, eu vou contar aqui um caso rápido, uma vez andando na Alemanha, peguei uma condução com a ajuda de uma pessoa, onde paga? Não paga. Não. Aí eu quis entender o porquê que todo mundo estava entrando e não pagava. Tinha um lugar que você pagava e pegava o ticket. Se você não pagar, não tem problema, mas se por acaso você for abordado no ônibus e aquele, né, que não pagou como deveria, recebe uma multa danada. Mas ele tem um entendimento de cidadania que deva pagar e acreditando que ele está no transporte público. É mais ou menos parecido com o que teve no Paraná e o que está tendo aqui em Santos. A pessoa coloca, olha, está lá o sorvete, eu não preciso, eu pego e coloco o dinheiro. Eu acho que essa situação hoje que o país está passando, eu tenho certeza, ela está mudando a forma de pensar, né, de toda uma população. Eu acho que aquele exemplo, infelizmente, que deram, né, a lei de Gerson, que quer levar vantagem em tudo, ele ao decorrer do tempo, vai acabar no país, que as pessoas estão se preocupando um pouco mais nessa situação. E, claro, a corrupção, normalmente, nós que somos um ente político, sempre está dado ao político que rouba, o político que faz essas coisas todas, mas o que se hoje chama-se a população, olha, você fura fila na Balsa, por exemplo, que a gente teve lá, esse colapso na Balsa aí nesse nosso final de semana, você fura fila, isso é um tipo de corrupção. Você quer dar um jeitinho a passar à frente de alguém, você não quer aceitar ou tentar subornar um agente de trânsito ou um guarda municipal, isso também é uma corrupção. Então, eu acho que hoje o que a gente precisa embutir nesse país, que nós não podemos ser um país do jeitinho. Nós temos que seguir as regras, né, os nossos direitos, os nossos deveres. Quando se tem essa experiência, como, né, você lembrou, no Paraná, e no Paraná também foi uma margem pequena na universidade, se nós verificarmos aonde é esse estabelecimento, ali no Campo Grande,
né, onde ele coloca, não num lugar fechado na universidade, mas na frente do seu estabelecimento. E teria que ser até 0% né, de desfalque, mas 16% num país onde se pensava que todo mundo queria levar vantagem. Eu até considero que o estágio da porcentagem foi pequena. Sim. Teria que ser 0, mas foi pequena. E às vezes, como né, às vezes é uma molecagem de um adolescente que passou, pegou, ou até uma pessoa desavisada, que achou que aquilo era uma cortesia e não era. Mas eu acho salutar, eu acho que o que a gente tem que cada vez mais é fazer com que não se tenha essas vantagenzinhas. O Adilson mesmo, acho que vai poder falar, ele tem um projeto extremamente interessante, que é o do ônibus, né? Onde todos deveriam ter o acesso a pessoa da terceira idade. Muita gente não entendeu, mas é aquela coisa, você está vendo uma mulher, está vendo uma coisa, a gente aprendeu, eu estou com 53 anos, dê preferência ao idoso, à mulher. Hoje, infelizmente, estava se perdendo, mas eu acho que aos pouquinhos nós podemos voltar e ter um cidadão melhor. Exato. Eu queria perguntar ao vereador Adilson, nesse sentimento de descrédito com a política que a gente está enfrentando, né? Talvez o reflexo desse descrédito seja geral por conta dos escândalos envolvendo a presidente Dilma. Como você avalia o futuro do partido nas cidades da região, do seu partido? Do PTB? Sim. Olha, eu acho que, assim, claro que eu sou um recente chegado, né? Mas que a gente precisa avaliar esse sentimento... Desculpe, do ex-partido. A gente precisa avaliar a questão política num todo, né? Que passa também pela questão da economia. As pessoas vão se lembrar que teve o episódio do Mensalão, que acabou talvez não pegando tanto, né? Lógico que foi um escândalo, é um escândalo, está sendo apurado, mas por quê? A economia vivia um bom momento, né? Nós tínhamos geração maior de empregos, as pessoas tinham um poder aquisitivo, o valor do dinheiro efetivamente maior, né? E aliado a essa crise política, a gente tem uma crise econômica, né? A gente vai fechar o ano de novo com um PIB negativo, com números negativos. Ontem o Copom, por exemplo, fechou a taxa de juros que passa de 14%. Ou seja, então tudo isso acaba refletindo num sentimento das pessoas e, claro, que acontece na questão política. Para se ter um exemplo, ontem teve aquela ressaca aqui em Santos, na Ponta da Praia. Nas redes sociais, olha só, o que os políticos estão fazendo? Ora, tudo, na verdade, parece que se reflete a questão política, né? E é normal, porque as pessoas levam, né, e têm o primeiro entendimento que tudo é o vereador, é o prefeito, e aí depois é o governador, um pouco mais distante, né? Então, eu acho que esse é um sentimento que, na verdade, as pessoas têm de colocar tudo no nome da política ou dos políticos. E aí, respondendo efetivamente, acho que, de fato, claro que o PT sofrerá bastante nessa questão das eleições, ou seja, até por conta desse sentimento, por conta de estar no alvo realmente do furacão desses escândalos, né? As próximas eleições, se não tiverem eleições até presidenciais, né? Porque há essa discussão no país, ou seja, há a questão do impeachment o curso do impeachment acontecendo, a votação no Senado, mas pode se refletir também numa nova eleição que até o próprio PT e a Dilma e até o Lula já estão pensando numa estratégia nesse sentido. Isso é noticiado em todos os cantos, claro, né? E claro que esse reflexo se dará principalmente, eu penso, na agremiação do Partido dos Trabalhadores, ou seja, que sofrerá realmente uma negativa, né? Do que até um paradoxo do que foi alguns anos atrás, realmente de você poder votar e confiar nas pessoas que vão pleitear um cargo, seja ele qual for, claro, legislativo ou executivo, pelo PT. Vereador, hoje você está afiliado ao PSDB. E de que forma você entende que o cenário nacional tem influenciado o partido e as candidaturas dentro do ninho tucano?
Influencia, mas na maioria das vezes, foi como eu falei, da forma negativa. Por exemplo, a gente sabe claramente que hoje o PT tem um desgaste, mas se a gente for verificar, por exemplo, na nossa região, historicamente os membros do partido, seja lá Thelma, o ex acho que a população tinha que, na verdade, olhar a pessoa e não o partido que ela esteja, né? Qual a conduta. Eu estou fazendo essa defesa, a presidente teve os seus erros partidários, essas coisas todas, mas vem um efeito depois cascata que, na minha forma de entender, às vezes até injusto, das pessoas que tiveram uma vida pública exemplar, né? E que são penalizadas por estarem num partido político, né? Então, às vezes, o partido sobrepõe a pessoa. Eu entendo ao contrário. No caso do PSDB, há uma discussão, por ter sido oposição a presidente, mas agora mesmo se faz um entendimento que deva ou não fazer parte do governo Temer. Do meu modo de entender, não deveria. Deveria, pensando no país. Então, se eu pudesse aqui, os meus conhecimentos, os meus entendimentos da cidade, ajudar o presidente Temer com uma opinião, claro que faria para o bem do país, mas não naquela preocupação que se tem de ocupar cargo político. Eu acho que é o maior problema que a gente tem. Se a gente compara, por exemplo, uma Petrobras, né, que foi aí... quase quebraram a maior empresa do país. Alguns afirmarem que essa empresa tinha 53 mil cargos de confiança, isso é um absurdo, né? Porque só se usa as empresas, o ministério, para tentar ter alguma vantagem. Ora, bola, está na hora da gente pensar o país como um todo, né? Então, independe de quem tiver... no governo, nós temos que auxiliar, mas não querer fazer parte para se beneficiar. E o Adilson lembrou bem, nós temos, no caso próprio do PSDB, seria um pouco de incoerência, porque o PSDB foi o partido que entrou na justiça eleitoral para tirar os dois, a presidente, né? E o Temer, né, a chapa completa, por entender que este partido tinha cometido uma irregularidade. Hoje, de repente, fazer parte de um novo ministério, eu, sinceramente, entendo que deveria ajudar, mas não fazer parte ocupando cargos com aquela ideologia só para ter vantagem para o partido. Perfeito. E falando em Tucanato, o que foi essa debandada de todo mundo ir para o PSDB na Câmara de Santos? Nessa primeira legislatura, você e o vereador Stanislau eram basicamente as duas únicas vozes da oposição. Agora a superbancada tucana e toda a composição com os aliados em prol de uma reeleição do prefeito Paulo Alexandre. O que você acha que o papel fiscalizador do legislativo fica um pouco comprometido? Não vejo como comprometido, mas eu acho que, claro, as pessoas... primeiro que o prefeito Paulo sempre teve uma base de sustentação. Mesmo os vereadores que migraram, por exemplo, do PMDB, que foi em maior número, para o PSDB, sempre foi base de sustentação do governo. Então, isso não muda a regra do jogo e você vê que a Câmara sempre teve uma posição não só de fiscalizadora, mas também de uma independência, não é? O que tem que se entender, eu penso assim, que a política contemporânea, né, ela tem que ser melhor entendida, talvez. Ou seja, claro que você no legislativo é um fiscalizador. E
Né? Para quem acompanha a Câmara, vê que nós passamos todas as segundas e quintas, e hoje é dia de sessão, às vezes até 10 da noite, mesmo a base de sustentação do governo, foi semana passada, foi assim, num projeto das calçadas, um projeto do prefeito, que já tinha entrado na casa há um tempo, e a própria base entendeu que deveria postergar um pouco essa votação para um melhor entendimento da população e até arrumar o projeto. E isso também passa pela questão fiscalizadora dos vereadores. Né? Ou seja, quando eu digo dessa questão contemporânea, eu acho que você precisa ser, e eu fui oposição por 4 anos do Papa e ao longo de muito tempo do prefeito Paulo, acho que, mas você precisa ser uma oposição, às vezes, coerente, inteligente, né? E para o bem da cidade e da população, não só do puro ataque e, às vezes, você colocar, né, mesmo que na mídia ou em outras instâncias, a cidade numa situação complicada quando não condiz com a verdade. Tá ótimo. Obrigada, vereador. Em visita ontem à região, o governador Geraldo Alckmin disse que aguardará a política econômica do novo governo para pleitear novos recursos para a construção do túnel submerso ligando Santos ao Guarujá. O valor do empreendimento é de 3,2 bilhões. Já foram investidos 40,5 milhões no projeto executivo. Professores da rede estadual podem entrar em greve a partir de amanhã. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial de 16,6% e a reabertura de classes fechadas, principalmente no período noturno. O que está acontecendo com o partido? No momento que o PSD poderia aproveitar esse enfraquecimento do PT para mostrar uma unidade, cada hora tem uma novidade, uma disputa interna. Na capital, houve um desentendimento interno, que acabaram tirando a Andréa Matarazzo do partido. Em São Vicente, a questão vai pelo mesmo caminho, me parece, com o agravante de terem colocado lá uma comissão provisória onde ninguém se entende. Não existe uma unidade entre eles, parece, em Santos a coisa está assim também ou mais amarrada? Olha, por isso que às vezes eu tenho uma dificuldade, não sendo rebelde, com essa questão partidária. Vamos dar o exemplo aqui mais claramente o que aconteceu em São Vicente. Né? Tinha nos quadros do PSDB um nome que eu entendo que teria o direito de disputar a prefeitura, né? Porque estava lá, tinha um tempo de casa, foi candidato a deputado, que era o vereador Júnior Bozella, que poderia ter todas as condições, se ia vencer ou não, era uma outra questão. Aí vem uma interferência, né, que eu acho e considero uma interferência a nível estadual. Não, nós não vamos ter candidato próprio, nós vamos apoiar um outro candidato. Aí não tem outra alternativa daquele membro que de repente se acha com capacidade, com o momento de apresentar uma proposta, de sair do partido. Isso é muito ruim. No PSDB, por um outro lado, há muitos cabeças pensantes como líderes considerados, então sempre dá uma confluência de ideia muito grande. Aconteceu em São Paulo, está acontecendo hoje a nível nacional, por exemplo, pelo que a gente sabe, né, que lê no meio de comunicação, que o Serra teria entendimento, que acha que tem que dar o apoio a Temer de participar de um ministério. Aí a gente já lendo e vendo algumas entrevistas, por exemplo, do próprio governador, já entende que não, que tem um entendimento até o contrário, como eu falei, que se o partido entrou com uma ação para derrubar a chapa, como hoje vai fazer parte desta chapa. Esses entendimentos, que tem a divergência partidária, eu acho até salutar, mas não pode, aí a preocupação, pensar pequeno no partido e deixar de pensar essa questão macro, pensar na cidade, pensar no estado e pensar no país. O que, dando o exemplo mais claramente, aconteceu aqui em São Vicente, eu acho que se pensou numa aliança do que pensar em algo maior, que seria partidariamente da oportunidade do partido crescer e ter, de repente, um representante a nível de ser prefeito da cidade. Essas questões partidárias que, às vezes, fica muito difícil
que a população acabe entendendo e concordando o porquê fazem essas ações. O que hoje, por isso que eu afirmo que nós precisávamos ter uma reforma política para deixar que a gente tenha essas intervenções a nível de cima para baixo dentro do município. É muito ruim. Eu queria conversar com o vereador Adilson, falando da visita do governador Geraldo Alckmin. Ele citou novamente, falou com jornalistas novamente sobre o túnel Santos-Guarujá. Essa novela que não acaba. Será que dessa vez sai do papel? Olha, a gente sempre espera que sim, mas eu não entendi realmente a questão do governador. Primeiro que se a gente voltar lá atrás, isso já começou desastroso, com o Serra, o Boquinha acabou de falar do Serra, que veio a Santos inaugurar a maquete da ponte, que depois virou túnel, que depois virou ponte, que depois virou túnel de novo, né? Aí o governador falou ontem que vai esperar um novo governo. Mas o que vai acontecer? Mágica na economia? Porque assim, olha, não adianta às vezes mudar só o técnico, se você não muda toda a seleção, né? Você não adianta pôr o Tite, pôr quem quer que seja, se você não muda os componentes. Eu não entendi isso que ele quis dizer, com todo o respeito, ele é o governador de São Paulo, mas por mais que se tenha um novo governo, por mais que o Temer já esteja pensando em nomes desse possível novo governo, já existe até ex-ministro sem ser ministro, como foi o caso do que estava cotado para ser ministro da Justiça, depois de ter falado bobagem na Folha de São Paulo, já foi exonerado de uma coisa que ele nem assumiu, sabe? Umas coisas tão sem sentido algum. E eu acho que esse foi mais uma coisa sem sentido que o governador falou, infelizmente. Eu acho que a região carece, de fato, de essa ligação seca entre as cidades, não é? Que há tempo se espera, e aí não dá para cada vez se inventar factoides, né? Primeiro é o factoide da maquete, que gastou não sei quantos milhões, depois é o factoide de um novo túnel, depois cria e se alarma toda uma população, como foi aqui em Santos, da população da região do Macuco, que iam desapropriar, que iam tirar as pessoas de lá, que iam fazer acontecer e nada aconteceu. E agora é um novo, o novo factoide, é o novo modelo, é o novo governo. Sim. Mas, afinal de contas, qual é a mágica disso tudo? Quando, e é possível, porque você vê aí os números de quanto isso custa, não é? E a gente sabe que o país e o mundo atravessa um momento delicado do ponto de vista da questão macroeconômica. Não é um novo governo que vai fazer um milagre dos céus. Vereador, o argumento do Alckmin é pelo processo de impeachment, e pede para esperar aí mais um pouco. Será que isso acaba prejudicando os projetos? Prejudica, mas o que mais prejudica é se fazer um mau projeto. Esses 40 milhões que foram gastos, e aí a população como um todo, os que estão nos assistindo, tem que ver. Se esta ideia, eu acompanhei todas as audiências feitas da Dersa, que era essa intenção do túnel ligando, a ligação seca, entregando todo mundo na Afonso Pena, né? Quase 5 mil veículos desembocando num túnel ali próximo da Afonso Pena. É o verdadeiro caos que a cidade vai ter. Não é só o bairro do Macuco que vai sofrer com desapropriações. É algo que desde o início, e aí o Adilson lembrou, desde a famosa ponte da Ponta da Praia, que foi uma outra inauguração de maquete completamente equivocada, infelizmente, numa época eleitoral, né, que se lança. De novo, já se gastou, como prova, aí os 40 milhões num estudo. E por que não voltar naquele primeiro estudo que se teve, que é a ligação seca, lá da entrada da cidade, que se anos se discute, que é ligar Santos com Santos. As pessoas têm que lembrar que nós temos uma área continental 2,5 vezes o tamanho aqui da ilha. Nós precisamos ter um desenvolvimento daquela região.
né, da região Santos, da área continental, que a grande maioria da população não conhece. Então, teria, e eu sou favorável ao projeto, este primeiro projeto da ligação seca lá da entrada da cidade. Eu sou completamente contra esse projeto do túnel. Eu acho que se gastou já esses milhares de reais à toa, porque dificilmente, seja o governo, muda o Temer ou qualquer um, vai ter dinheiro para se fazer esse túnel submerso devido a essa obra, a dificuldade que se tem num terreno completamente difícil, que é o nosso aqui do mar, da nossa lama que se tem. Eu acho que teria que se parar de gastar esse bom dinheiro, voltar para o projeto e esquecer essa história de túnel ligando Guarujá a Santos. Obrigada, vereador. O número de empresas endividadas no Brasil nos últimos 12 meses aumentou em 11,8%, de acordo com pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O grupo de senadores que encampa a proposta de emenda à Constituição, PEC, que propõe novas eleições presidenciais, este ano levou ontem carta à presidente Dilma Rousseff pedindo que ela apoie a ideia. A PEC propõe a eleição de presidente e vice-presidente em outubro deste ano, junto com as eleições municipais. Eu queria perguntar para o vereador Adilson, do seu ponto de vista, a que se deve esse aumento nos índices divulgados que a gente acabou de falar no último bloco, do Serviço de Proteção ao Crédito, registrar aí um aumento de 10% no número de endividados? Eu acho que isso está intimamente ligado à questão econômica e principalmente a essa retração econômica que o país viveu. E se a gente trazer isso para a nossa região, não é difícil de nós termos esse retrato. A gente viu a Cosipa, um grande polo gerador de empregos da nossa região, historicamente, mandando milhares de pessoas embora diretamente, sem contar os indiretos. Com a questão econômica e o dólar alto, a gente tem uma dificuldade de importação e que faz com que também um outro polo gerador de emprego, que é o nosso porto, ele também acabou demitindo muitas pessoas. A gente viu e acompanhou também pela imprensa e na Câmara inúmeras reivindicações nesse sentido de muitos terminais que mandaram embora. Claro que tem a questão da exportação que acaba aumentando, mas aí não absorve toda essa demanda, mais ligada à questão dos commodities, ou seja, que aí vive um paradoxo, né? Que ela tem um número positivo e fechará um número positivo na questão da exportação, mas também ligada à economia. O dólar alto, você retrai a importação e aumenta a exportação. E isso, essa roda da economia que gira, acaba, infelizmente, pegando toda uma classe trabalhadora e toda uma cadeia de fomento, né, e toda uma cadeia de geração de empregos. Ou seja, a gente falou de dois que são dois potenciais geradores de emprego, o polo industrial de Cubatão, aí ligado à Cosipa, mas também outras indústrias que sofreram com essa questão da crise, o nosso porto, e claro que isso acaba fazendo com que menos pessoas consumam, com que a ponta, que é o varejo, também deixe de produzir, acaba tendo que mandar embora e gera um endividamento, porque as pessoas perderam o seu emprego e mais do que perder, não conseguem se recolocar no mercado de trabalho pela falta de frente de trabalho. E aí penso que isso é um dos pontos que levam ao endividamento das pessoas. Vereador Boquinha, então qual seria o caminho aí para os municípios passarem por essa crise mais ilesa possível? Os municípios sempre acabam sofrendo as consequências a nível nacional, né? O Adilson lembrou essa situação na nossa região, da Cosipa, do Porto. O Porto é um paradoxo ao contrário, porque a gente aumenta a quantidade de movimento de contêineres, de toneladas, assim por diante, mas ao mesmo tempo a gente acaba não conseguindo ver esse dinheiro circulando na cidade. E o que se tem, por outro lado, algumas empresas portuárias demitindo, que é o caso, por exemplo, na semana mesmo, nós tivemos uma manifestação na Câmara dos funcionários que estão sendo demitidos da Libra, ou os terminais, que já foram do terminal da Ecoporto, não, é o Ecoporto que tinha, os terminais que tinham mandado quase 200 funcionários embora, e isso
na consequência, o comércio sofre. No caso especificamente de Santos, nós temos serviços, nós não temos indústria, que é diferente de Cubatão. Fora o porto, nós temos o comércio. E este comércio foi afetado. Você sabe, eu sou comerciante no ramo de alimentação, que normalmente a pessoa até deixa de comprar uma camisa, uma calça, mas não deixa de comer. Nós tivemos, e não foi o meu estabelecimento, isso é um dado geral, o centro de Santos, nós tivemos uma queda de 30% a 35% do faturamento nesses últimos 2 meses, do quanto saiu. E aí a gente tenta encontrar resposta, né? O porquê que o cliente não veio? Não veio porque, infelizmente, ele foi demitido, ele saiu, a empresa fechou ou diminuiu o número de funcionários, não tem outra alternativa, a pessoa para de consumir. Parando de consumir, essa circulação de dinheiro para, e aí a gente tem esse déficit. Hoje, nós temos uma preocupação já no município, o prefeito deve, com certeza, anunciar nos próximos dias, que ele vai ter que reduzir custos, porque a gente já tem por parte da Secretaria de Finanças dando um encaminhamento. Sim. Que o ICMS devemos ter uma redução de 50 milhões de reais. O IPTU, porque aquela pessoa que perdeu o emprego, ela deixa de pagar o plano de saúde, ela não paga o condomínio, ela deixa de pagar IPTU, porque ela precisa comer. Então ela precisa pagar água, luz e come. Essas 3 coisas ela faz o restante, né? Que são básicas, ela deixa de fazer. Até o próprio plano de saúde deixa. Só para você ter uma ideia, no começo do ano, teve-se um aumento de procura de alunos nas escolas do município, devido aos pais não terem mais condições de pagar uma escola particular. Então ele acaba migrando. Sim, então sim. A gente tem um problema muito sério econômico e que inicialmente se afetou com um problema político, né? Por isso que é muito importante ter o entendimento de se pensar no país e não se pensar nos partidos, porque quem sofre é a população com isso. Vereador Adilson, falando da notícia anterior que nós demos aí no último bloco, o que você acha dessa proposta dos senadores de convocar novas eleições? Olha, a gente precisa analisar isso com muita tranquilidade. Por uma razão, até pegando o que o vereador Boquinha disse nos blocos anteriores, se a gente for prevalecer da coerência, ora, então sai a Dilma, mas permanece o Temer, que não só é o vice-presidente e esteve ao lado de tudo ao longo desse tempo, mas que num partido que compunha a grande maioria dos ministérios. Ora, se a população está insatisfeita com este governo, que é o que leva mais a questão do impeachment, que é uma questão mais política do que técnica, ou seja, e a população, uma parte da população apoia por esta insatisfação de como o país está sendo comandado, ou seja, a coerência mostra que nós devíamos então ter uma nova eleição. A população eleger os novos comandantes, o novo presidente e o novo vice-presidente. Agora, com a questão do impeachment, saindo só a Dilma, assumindo o Temer e boa parte desta base aliada que compunha não só o Congresso, seja o Senado ou a Câmara com os deputados do PMDB, mas boa parte dos cargos de primeiro, segundo escalão e o Ministério, é uma incoerência. Né? Então, penso que esta proposta seria a melhor. Claro que próximo do pleito de outubro, que as cidades passarão, ou seja, nós temos meses aí próximo pleito, não sei como isso poderia não só ser encarado, mas como poderia de fato acontecer. Né? Ia ter que fazer uma movimentação gigantesca por conta da justiça eleitoral e tantas outras questões para mover e acrescentar 2 outros nomes, né, numa eleição importante de presidente da República junto com as eleições municipais. Tá ótimo. Obrigada, vereador. O Brasil já conta
Mais de 90 mil casos prováveis de infecção pelo vírus da Zika, segundo o novo boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Cerca de 7.500 gestantes apresentaram sintomas da doença e quase 3 mil casos foram confirmados. Uma massa de ar polar chegou ao país ontem, provocando queda brusca de temperatura aqui na região. Em Santos, a temperatura caiu 15 graus em 24 horas. A frente fria segue forte até o próximo sábado. Hoje, as temperaturas ficam entre 16 e 20 graus. E para você que vai subir a serra, atenção, atos simultâneos por moradia bloqueiam vias e estradas de São Paulo. Então, eu gostaria de agradecer a presença do vereador Adilson Boquinha, só para as considerações finais que a gente já está encerrando. Eu que agradeço, aproveito aqui a oportunidade de também desejar um feliz aniversário ao presidente Marcelo, né, que ele tenha um dia maravilhoso e agradecer e estou sempre à sua disposição quando precisar. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, bom dia a você, a toda a equipe aqui que nos dá essa retaguarda para levar o programa no ar, a você, telespectador. Parabéns, Marcelo Teixeira, e parabéns pelo aniversário de ontem também, do grande amigo Flávio Rigg. Feliz aniversário, que Deus vos abençoe. Então, obrigada a todos pela audiência, um bom dia e até amanhã.